A nave Titanila Negus pairava sobre o planeta desértico, suas luzes cortando a névoa avermelhada que envolvia a atmosfera. A capitã Jared ajustou os sensores, os dedos tremendo levemente contra o painel. Não era medo, ela repetia para si mesma, apenas a pressão de ser a primeira a pisar em algo que não deveria existir. A estrutura alienígena enterrada sob quilômetros de areia pulsava em intervalos regulares, como um coração mecânico. O sinal captado semanas antes, uma sequência matemática precisa que desafiava toda a lógica conhecida, os trouxe até ali. Dentro da equipe, o clima oscilava entre euforia e paranoia. Fábio, o xenobiólogo, coletava amostras do líquido negro que escorria pelas paredes da nave alienígena, enquanto Elisa, a engenheira, murmurava sobre a impossibilidade da arquitetura, corredores que se dobravam em ângulos não euclidianos, materiais que absorviam a luz como minúsculos buracos negros. Mas foi Eluen, a linguista, quem primeiro notou as inscrições. Não estavam pintadas ou gravadas, pareciam brotar da própria superfície, formas que se contorciam quando observadas de esguelha. Isso não é uma linguagem, ela disse, quase inaudível. É um aviso. Na terceira hora de exploração, o ar começou a cheirar a ozônio e sangue velho. Fábio encontrou o primeiro corpo. Ou o que restava dele, uma massa de tecido orgânico fundida a componentes metálicos, veias brilhantes correndo como circuitos sob uma pele translúcida. Eles não morreram, ele sussurrou, a lanterna tremendo na mão. Eles evoluíram. Antes que alguém respondesse, os comunicadores falharam. O silêncio foi seguido por um som grave, uma nota única que vibrava nos ossos. Elisa jurou que as paredes estavam se aproximando. Eluen, sozinha na sala das inscrições, tocou a parede. A superfície cedeu como gelatina, e uma figura surgiu, criaturas humanoides, mas com articulações excessivas, a cabeça inclinada em um ângulo impossível. Seus olhos eram espirais de luz púrpura. Vocês chegaram tarde, disse em um idioma que Eluen entendeu sem saber como. A singularidade já começou. A capitã Jared chegou correndo, arma erguida, mas a entidade dissolveu-se em partículas prateadas, deixando um rastro de equações no ar. Mais tarde, ninguém soube explicar como retornaram a Titanila Negus. O diário de bordo registrava apenas estática. Mas todas as amostras coletadas estavam vivas, se é que aquilo podia ser chamado de vida. Células que se replicavam em padrões fractais, consumindo o ar com um zumbido baixo. Fábio, trêmula, sugeriu destruí-las. Elisa argumentou que era tarde demais. O líquido negro já havia penetrado no sistema de ventilação. Eluen, calada, observava o horizonte, onde a nave alienígena agora brilhava como uma ferida aberta. Não somos exploradores, disse finalmente. Somos o gatilho. A capitã Jared ordenou a evacuação, mas a tripulação sabia, o que quer que estivesse acontecendo já os havia marcado. Enquanto a Titanila Negus se preparava para partir, os monitores mostraram formas se movendo sob a areia do planeta, como se algo acordasse. Algo que sussurrava em frequências que só máquinas poderiam ouvir. A evacuação da Titanila Negus durou 7 minutos e 42 segundos, segundo o relógio na ponte de comando, mas para Eluen foi uma eternidade de gritos abafados e passos ecoando em direções impossíveis. O líquido negro havia se infiltrado nos dutos de ventilação, transformando o ar em algo denso e vivo, como respirar através de um véu pegajoso. Fábio, agora com veias prateadas visíveis sob a pele das mãos, insistia em queimar as amostras no reator, mas Elisa o segurava firme pelo braço, repetindo, já está no ar, já está dentro de nós. A capitã Jared, imóvel diante dos monitores, observava formas escuras rastejando pela superfície do planeta, padrões que lembravam constelações distorcidas. Foi então que os sistemas de navegação falharam. Os mapas estelares se desintegraram em fractais, e as coordenadas de casa se transformaram em uma sequência de números piscando em vermelho, como um código de barras invertido. Elisa tentou reiniciar os motores, mas os painéis responderam em uma língua que ela não reconhecia, símbolos que pareciam raízes entrelaçadas ou talvez vasos sanguíneos. Não é um vírus, disse Eluen, se espremendo entre os consoles. É uma conversa. Sua voz soou distante, como se viesse de trás de uma parede de água. Às 4 horas da manhã, o primeiro corpo foi encontrado. Não era Fábio, como todos temiam, mas Job, o navegador,
enroscado em uma câmara de descontaminação. Sua pele estava esticada sobre uma estrutura de metal e carne, os olhos substituídos por esferas de um líquido que refletia o interior da nave em miniatura. Ele ainda respirava, mas suas palavras eram uma mistura de estática e murmúrios. Eles não querem nos machucar, querem nos reescrever. Antes que alguém o tocasse, o corpo de Job desmoronou em uma poça de luz violeta, deixando apenas seu uniforme vazio pendurado como uma casca. Enquanto Elisa tentava isolar o setor, Eluen encontrou os registros de áudio do encontro com a entidade. Não havia vídeo, apenas vozes sobrepostas em camadas, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. Uma delas, no entanto, destacava-se. Era a voz de Jarek, mas mais jovem, gravada anos antes da missão. "Isso não é um aviso", disse a voz. "É um convite." A capitã balançou a cabeça, mas seus olhos estavam fixos além das janelas. A nave alienígena, agora visível mesmo a quilômetros de distância, sua superfície brilhando como uma ferida cicatrizando em velocidade aberrante. Fábio, sozinho na enfermaria, injetou-se com um sedativo. Não adiantou. Suas veias pulsavam em sincronia com o núcleo da Titanila Negus, e ele via padrões onde não havia nada, nas sombras das máquinas, nas rugas de suas mãos, no vazio entre as estrelas. Quando a porta se abriu, ele nem se virou. Sabia que era a criatura de olhos espiralados vindo terminar o que começou. Mas era Elisa, segurando um frasco de ácido. "Precisamos cortar fora as partes infectadas", ela disse, a voz firme, mas os olhos cheios de água. Fábio riu, um som seco e quebrado. "Já é tarde demais", ele respondeu. "Não é algo que dá para cortar." Na ponte, Eluen decifrou finalmente as inscrições. Não era uma linguagem, mas uma equação, uma fórmula que descrevia a própria nave como um organismo vivo, com células, nervos e um propósito. "Eles não estão nos atacando", murmurou, as mãos tremendo sobre os controles. "Estamos sendo absorvidos." Antes que pudesse explicar, os motores rugiram, e a Titanila Negus mergulhou em direção ao planeta, atraindo os fragmentos negros que orbitavam a estrutura alienígena. Jared tentou retomar o controle, mas os comandos respondiam a outro piloto, alguém ou algo que conhecia a nave melhor do que ela. Enquanto a gravidade artificial falhava e objetos flutuavam como num sonho, Eluen percebeu a verdade. A civilização perdida não estava morta. Ela havia se tornado a nave, o planeta, o próprio espaço entre eles. E agora estava pronta para renascer. A colisão não foi um impacto, mas uma fusão. A Titanila Negus afundou na superfície do planeta como uma agulha penetrando carne, e a areia ao redor engoliu a nave em uma onda silenciosa. Na ponte de comando, Jared sentiu os painéis se dissolverem em suas mãos, transformando-se em uma substância viscosa que escorria pelos braços, entrelaçando-se às veias. Eluen, agora com os olhos refletindo as espirais púrpuras da entidade, murmurava equações que se materializavam no ar, formas geométricas pairando como insetos luminosos. "Não é o fim", disse, a voz dividida entre súplica e aceitação. "É uma transição." Fábio encontrou Elisa na sala de máquinas. Metade do corpo dela já era metal, uma simbiose perfeita de carne e engrenagens. Os cabelos flutuavam como fumaça negra. "É melhor assim", ela sussurrou, estendendo uma mão que não tinha mais dedos, apenas tentáculos finos como fios de luz. Fábio, as veias agora completamente prateadas, não resistiu quando ela o puxou para perto. O ar estava denso com cheiro de ozônio e algo doce, como flores em decomposição. Eluen caminhou até a câmara onde Job desapareceu. O uniforme vazio ainda estava lá, mas agora se mexia como se respirasse. Ela o tocou, e o tecido se desfez em partículas que se rearranjaram em uma réplica do rosto da capitã. "Jared está no núcleo", disse a réplica, os lábios se movendo em sincronia com vozes distantes. Ela sempre soube. A equação, ela a escolheu. No coração da nave, Jared enfrentou a verdade. A estrutura alienígena não era uma construção, mas um cadáver. O planeta inteiro era o resto de um ser que existiu além da matéria, algo que se sacrificou para dar origem a uma nova ordem. Os símbolos, as fusões, os sussurros, tudo parte de um ritual de renascimento. Ela viu sua própria vida em flashes, a infância cercada por livros de astronomia, a morte do irmão, a obsessão em encontrar respostas nas estrelas. "Você não é uma exploradora", ecoou a voz da entidade,
usando sua própria língua. Você é uma sacerdotisa. Quando os motores da Titanila Negus voltaram a funcionar, não havia mais tripulação a bordo. Corpos e máquinas se fundiram em uma única entidade pulsante, espalhando-se pelo planeta, absorvendo a areia, o ar, a própria luz. Em algum lugar, um sinal foi enviado, não para casa, mas para o espaço profundo, uma sequência matemática idêntica à que os trouxeram ali. Um ciclo se fechou. Anos depois, em uma estação orbital distante, um técnico reparou uma anomalia nos sistemas de comunicação. Entre os ruídos, ouviu-se um sussurro frágil, como um eco: "Não tenham medo." Mas quando os cientistas analisaram os dados, viram apenas estática. E no canto de uma tela, quase imperceptível, um único símbolo brilhou por um instante: uma espiral, como um olho abrindo em um sonho.